vou mostrar para vocês um outro apito da minha coleção. Esse apito aqui, olha, é o apito de bonde. Olha só o som que ele tem. Quem já andou de bonde e ouvindo esse som e vendo esse apito, né, vai se lembrar do bonde de antigamente, né? Hoje ainda tem em alguns lugares o bonde de forma turística. Em Portugal tem, em Santos ainda tem bonde, mas o bonde como transporte público, né, ele começou no Rio de Janeiro no final do século XIX, 1890, por aí. Foi uma empresa de Campos dos Goytacazes que já trabalhava com ferrovia, com máquinas, né, a vapor. Então eles levaram para o Rio de Janeiro os primeiros bondes, né, que no primeiro momento eram bondes movidos a tração animal, que depois passou a serem movidos por eletricidade. Então o bonde no Rio de Janeiro ele durou quase 90 anos, né, e metade, 89 anos especificamente. Metade desse tempo ele foi por tração animal e a outra metade por eletricidade. E aí, depois disso, essa mesma companhia e outras, né, que aí haviam outras companhias trabalhando nisso, eles colocaram o trólebus, né, que era o ônibus movido a energia elétrica. E depois do trólebus vem o ônibus que tem a maioria hoje, que é o movido a diesel, né? Mas na época do bonde era uma coisa interessante, porque só tinha bonde, né? E o apito era para sinalizar as paradas e os inícios de jornada, quando ele ia parar nos pontos, aí o motorneiro apitava, né? Uma coisa interessante era a tripulação do bonde, né? A tripulação tinha o motorneiro, né, que era o que conduzia o bonde, né? Tinha o condutor. Aí você fala, mas o condutor não era o que dirigia? Não, o condutor era o cobrador. O condutor, ele tinha uma atividade, assim, até a pessoa tinha que ter uma condição quase que atlética, porque os bondes, acho que a maioria dos bondes, eles eram abertos. Então eles tinham um trilho embaixo e o cobrador, que era o condutor cobrador, ele tinha que ficar naquele trilho segurando com uma mão uma haste, um baluarte que tinha assim, e com a outra mão o dinheiro, né? E naquela época eram muitas moedas, né? E as notas ele colocava entre os dedos e a moeda na mão. E com a outra mão ele ficava se equilibrando naquele estribo, né? Olha só a situação do condutor que era cobrador, né? E outra pessoa da tripulação era o fiscal. Ele ficava sentado num dos bancos, ou no banco da frente, ou no banco de trás, e ele ficava observando o cobrador, para ver se o cobrador estava fazendo o trabalho direito e não deixava ninguém sem cobrança. E o cobrador, o condutor, né, cobrador, ele tinha um relógio e cada cobrança que ele fazia, ele puxava a cordinha do relógio, então fazia um barulho. E o fiscal ficava ouvindo e percebendo isso, né? Independente disso, tinha um outro fiscal, que era um fiscal superior, que ficava de bonde em bonde, vendo se o trabalho da equipe, principalmente da parte de cobrança, estava sendo bem feito, né? Então veja bem, pessoal, como que era antigamente esse trabalho, né? Então, pessoal, ao som do apito de bonde, eu vou encerrando aqui esse vídeo. E tudo de bom para todos e fiquem com Deus. Até mais, até o próximo.